Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que os céus se abram sobre nós e que o favor divino seja liberado. Traga-nos paz, traga-nos alegria, traga-nos força, traga-nos saúde. Oramos, Pai, para que nossos projetos venham florescer. Oramos para que nossos planos estejam alinhados com o céu e com a vontade de Deus. Tira do nosso caminho tudo que não vem do Senhor, tudo que for atrapalho, tudo que for para mudar a nossa rota e nos tirar do nosso destino. Nos livra da inveja, Pai, nos livra da maldade, nos livra da língua má, nos livra dos inimigos, e nós declaramos, Pai, o que está escrito no Salmos 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, cremos que estamos guardados pelo Senhor. Nossa casa está guardada pelo Senhor. Nenhum mal prosperará contra a nossa vida, nenhuma maldade prosperará contra o nosso caminho. Livra-nos do mal a nós e a todos da nossa casa. Jesus, a nossa confiança está em Ti. Tu és o rochedo da nossa salvação, Tu és aquele que nos protege, Tu és a nossa defesa, Tu és o nosso escudo e não temeremos mal algum. Senhor, cremos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está contra nós. Cremos, ó Deus, que nossos inimigos não prevalecerão, mas que por 7 caminhos baterão em retirada. E assim como Ezequias, ele se rendeu ao Senhor, ele reconheceu a necessidade, a dependência total dele em relação ao Senhor e a tudo aquilo que estava contra ele, mas que ele sabia que o Senhor era poderoso. Ele foi a Ti, ó Deus, sabendo que o Senhor iria livrá-lo, sabendo que o Senhor tinha o poder de mudar a sua história, de mudar o seu destino, e o Senhor o atendeu. O Senhor o atendeu, o Senhor levantou o profeta Isaías para liberar uma palavra sobre a vida dele. Pai, nós cremos na Tua palavra, que nenhum tipo de mal prevalecerá contra nós, não chegará nem nas nossas portas, o Senhor desviará antes de chegar a nós. Assim nós cremos. Eu quero declarar, Pai, que toda movimentação do inimigo contra essa pessoa não chegará nem na porta da casa dela. O Senhor irá dissuadir antes, o Senhor irá afastar antes, o Senhor vai quebrar agora completamente todo o cerco do inimigo, toda ação contrária, todo planejamento, tudo aquilo que se esgueira no caminho dessa pessoa. Eu oro agora, em nome de Jesus, sai do caminho dela, no nome de Jesus Cristo. Levantamos o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo é o nome sobre todo nome. E aí invocamos o nome de Jesus Cristo agora. E você que está aí em oração junto comigo, invoque o nome de Jesus. A Bíblia diz que quem invoca o nome de Jesus será salvo. Invoque o nome de Jesus, diga: Jesus, Tu és o meu Deus, Tu és o Senhor da minha vida, minha fé está em Ti, minha confiança está toda posta em Ti, minha casa pertence a Ti, meu destino pertence a Ti, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, me entrego a Ti totalmente. Veja o livramento do Senhor, veja o livramento do Senhor agora, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pega a tua carta, a carta que nós estamos consagrando a Deus, amém? E vamos orar, levanta ela para o alto agora. Senhor Jesus Cristo, consagramos a Ti a nossa carta, nossos pedidos de oração, nosso clamor. Senhor, cada pessoa que está levantando a sua carta agora para o alto, nós Te pedimos, Senhor, libera do Teu poder. Traga, Senhor, os recursos a ela. Traga, Senhor, a prosperidade, as portas abertas, a salvação da família dela, a transformação do filho, do marido, das pessoas próximas. Oramos, Pai, por aqueles que estão doentes fisicamente ou emocionalmente, para que sejam curados. Cremos que Jesus Cristo é a cura. Cremos que Jesus Cristo opera milagres. Nossa fé está em Jesus Cristo. Colocamos toda a nossa fé em Jesus Cristo e pedimos um milagre, pedimos uma intervenção, pedimos uma bênção especial em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga assim comigo: eu creio no poder de Deus. Glória a Deus.
Amém? Você crê no poder de Deus? Você crê? Eu creio no poder de Deus. Deixa eu dar um testemunho aqui para você. Olha que tremendo, a Jéssica, ela escreveu assim para a gente: a paz do Senhor. Já te sigo há mais de 3 anos e só tenho bênçãos atrás de bênçãos. Gratidão por isso. Quero contar o meu testemunho do tão sonhado milagre, do propósito de oração da vida extraordinária. Um dos pedidos foi que eu fosse mãe mais uma vez, pois já estávamos há mais de 2 anos na expectativa. E no dia 30 de dezembro, eu descobri que meu milagre tinha chegado. Toda a honra e glória a Jesus Cristo. Estamos já com 3 meses e muito gratos por esse tão sonhado presente. Gratidão por cada ensinamento, pela tua dedicação a esse ministério. Louvo e oro pela tua família e pela tua vida. Gratidão. Que Deus te abençoe, Jéssica. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus Cristo. Ele cura, Ele opera milagres e a nossa fé está nele. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Por isso, você que está aqui junto comigo, compartilhe essa oração. Veja quantas pessoas estão sendo abençoadas e você, inclusive, pode mandar o seu testemunho, faz um áudio de 30 segundos a 1 minuto, tá? Um áudio curto, mas contando o teu testemunho para a gente, manda para a minha equipe, certo? E a partir da semana que vem, 1 vez por semana ou 2, eu vou colocar um áudio aqui para vocês ouvirem da boca das pessoas o que Deus está fazendo aqui, os milagres que Deus está fazendo, tá? E tem muita coisa bonita que Jesus está fazendo aqui. Então, você pode entrar em contato com a minha equipe, lá no meu site tem nossos contatos. Você entra em contato, manda um áudio, certo? Um áudio curto, tem que ser curto, tá bom? E nós vamos aqui publicamente glorificar o nome de Jesus por essa bênção e por esse milagre, ok? Muito bem. Deixa eu compartilhar uma palavra ao teu coração agora, e se você puder, já compartilhe essa oração com 10 pessoas, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, grupos que você está, no mínimo para 10. Se puder mandar para mais, que Deus te abençoe muito mais. Sabemos que temos que ir até o último homem. Amém? E vocês podem ter certeza disso, que nós estamos fazendo o nosso melhor para buscar almas, para cumprir o nosso propósito. Eu quero falar hoje sobre o som. Como assim o som? O som que Elias ouviu. O som da abundante chuva. Essa é uma palavra muito profética hoje, eu quero compartilhar. Está lá em 1 Reis 18:41 que diz: Então Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. Ouço o som, olha só, olha o que Elias disse para o rei Acabe. Eu ouço o barulho de uma abundante chuva. O que eu acho interessante em Elias, eu estudei muito a vida de Elias e de Eliseu. São profetas assim na Bíblia que eu fiz um estudo profundo em cima deles. Inclusive comprei livros sobre a vida de Elias, sobre o manto, de Elias, sobre a vida de Eliseu. E a ousadia de Elias, a coragem dele sempre vai me impressionar. Porque ele não estava diante, sabe, de um qualquer. Ele estava diante do rei de uma nação. E ele disse, olha, eu já estou ouvindo aqui o barulho de uma abundante chuva. Ou seja, isso é uma coisa interessante. O céu estava limpo, a terra estava seca, e ele declarou não por aquilo que ele estava vendo, nem por aquilo que ele estava ouvindo no natural. Ele declarou por aquilo que ele estava ouvindo no espiritual. Então, isso me leva a crer, eu não vou entrar nesse tema, tá? Porque esse é um tema um pouco mais profundo dentro do profético, mas Elias ouviu algo espiritual. Ele ouviu algo espiritual. Ele não simplesmente declarou, uma palavra, olha, vai chover sobre a minha palavra. Não, ele ouviu. Porque antes das coisas acontecerem no natural, elas acontecem no espiritual. E Elias estava tão conectado com Deus, estava tão conectado no Espírito, que ele conseguiu ouvir no espiritual antes da chuva se tornar uma realidade natural, de se tornar uma realidade física. E aqui vem alguns ensinos para nós. A abundância é ouvida antes de ser vista. Nas Escrituras, Deus muitas vezes anuncia a provisão
antes que ela se manifeste. Elias não disse, eu vejo uma chuva. Ele disse, ouço chuva. E isso revela um princípio do reino. A fé ouve antes de aparecer. A fé acontece muito antes de aparecer, por aquilo que Deus revela, por aquilo que Deus mostra. Então você pode não estar vivendo algo na sua vida, mas você, pela fé, você crê que aquela visão que você recebeu da parte de Deus vai se cumprir. Porque isso é ouvir antes de acontecer, é ver antes de se realizar. Que tremendo essa palavra. Revelação precede a manifestação. Então, primeiro a revelação e depois a manifestação. Primeiro, Elias teve a revelação e depois houve a manifestação do Senhor. Houve a manifestação depois. Então, nós precisamos buscar a revelação. O que Deus está falando? O que Deus está dizendo que vai acontecer? Às vezes, Deus fala com você, até através de um sonho, e você acha assim, puxa, isso é coisa da minha cabeça, mas ali pode ter uma revelação. E se você não espera a revelação, você não vive a manifestação. Você tem que ter a revelação. E a fonte das revelações é Deus, é a sua palavra. Entenda, o Espírito percebe o que o natural ainda não alcançou. Então o espírito de Elias, ou seja, seu discernimento espiritual já estava compreendendo algo que estava acontecendo. Toda pessoa que é profética, ela vai ter um discernimento mais apurado sobre os tempos e sobre as estações. E ela vai entender, olha, esse é o tempo para isso agora. Agora, esse é o tempo para aquilo. O som precede a substância. Movimento significa que algo já mudou. Elias entendeu. Havia seca em todo o território de Israel, mas ele entendeu, a coisa está mudando, gente. A coisa está mudando. Elias entendeu e disse para o rei, olha, eu estou ouvindo aqui um barulho de uma abundante chuva. E qual que era o problema do rei? Era a seca. A seca estava matando os animais. As pessoas estavam desesperadas, o rei não sabia mais o que fazer. E Elias disse, olha, o tempo está mudando. O tempo está mudando, eu estou vendo que as coisas estão mudando. Que tremendo isso. O profeta sentiu que as coisas estavam mudando antes delas mudarem de fato. A chuva não tinha caído, mas a atmosfera já tinha mudado. A atmosfera do Espírito já estava instalada naquela nação. Que Deus nos ajude a compreender quando as atmosferas mudam, quando os ambientes mudam. Inclusive hoje na live das 9 da manhã eu falei um pouco sobre isso. Eu falei sobre ambiente, eu falei sobre atmosfera e eu falei como as atmosferas elas podem mudar. Entenda, nas Escrituras Deus falou e a criação se formou. A criação, a Bíblia diz que no princípio a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E várias vezes você vai ler na Bíblia, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Ou seja, primeiro a palavra, para depois a manifestação. Primeiro o espiritual e depois a realidade. Trombetas soaram e os muros de Jericó caíram. Olha só, o espiritual primeiro. Primeiro no espiritual e depois no natural. Que tremendo isso. Trombetas soaram e os muros caíram. Primeiro aconteceu no espiritual, para depois acontecer no natural. Os gritos subiram e a vitória seguiu. A chuva começa como um som celestial e não com uma nuvem visível. Elias não tinha visto ainda uma pequena mão de um homem, uma nuvem como a pequena mão de um homem. Ele não tinha visto isso ainda. Ele primeiro ouviu o barulho da chuva. Primeiro ele ouviu, a movimentação espiritual, para depois entender do natural. A chuva seguiu um alinhamento
e uma rendição. O que tinha acontecido? Vamos entender, né, o que estava acontecendo naquele momento. Elias teve uma grande vitória sobre os profetas de Baal, o altar foi restaurado, certo? Houve um alinhamento e depois do alinhamento houve a mudança de atmosfera. Daí a gente começa a compreender uma coisa. Eu sei que essa palavra está sendo um pouquinho mais profunda hoje para vocês aqui, tá? Mas eu senti no meu espírito de compartilhar essa palavra com vocês hoje aqui. E a palavra é o seguinte: primeiro houve alinhamento, depois do alinhamento houve uma mudança de atmosfera, houve uma mudança no mundo espiritual. Primeiro houve o alinhamento, ou seja, Elias derrotou os profetas de Baal, o altar foi reconstruído, Deus manifestou, o povo se voltou para Deus, e a atmosfera começou a mudar. E foi isso que Elias ouviu. Ele ouviu o som de uma abundante chuva. Por quê? Porque a atmosfera já era de solução para aquela crise, já era de solução para aquela seca. Isso nos ensina que o fogo, ele lida com pecado e com oposição. E a chuva, ela restaura a frutificação e a vida. Depois do confronto que Elias teve, veio a compensação. Eu quero declarar em nome de Jesus, depois desse confronto que você tem tido aí, dessas lutas que você tem tido, dessas perseguições que você tem tido, vem a compensação. Foi isso que nós falamos hoje na oração das 6 e 7 da manhã. Davi teve uma grande luta com Saul, não foi uma coisa fácil. A gente pensa assim que foi apenas um acusando o outro, mas não foi isso que aconteceu. Saul tentou matar Davi, Saul tentou destruir Davi. Então a crise foi muito mais séria do que nós imaginamos. É que a gente não estava na pele de Davi lá, mas ele teve que realmente, se segurar com Deus, senão ele ia morrer na mão daquele rei que estava totalmente assim, desvirtuado, ele estava fora da realidade, ele estava cegado pela raiva, ele estava cegado pela ira, né? E ele ia matar Davi se Deus não tivesse guardado a vida de Davi. É por isso que eu digo para você, esteja comigo sempre às 6 e 7 da manhã, tem muita revelação de Deus que vem na oração da manhã, tem muita coisa que Deus está fazendo na oração da manhã, e um detalhe, pela palavra eu já oro por aquela palavra, certo? Então eu tenho pedido para vocês estarem ao vivo comigo, nem que na oração aqui das 18 você assista depois do horário, mas assim, na oração da manhã, eu tenho chamado vocês para estarem comigo por causa do ambiente que nós estamos gerando através da intercessão. Às 6 e 7 da manhã tem muito intercessor que acorda junto comigo, gente que às vezes está num outro fuso horário de 4, 5 horas, eles acordam naquele horário para interceder junto comigo, para orar junto comigo. Então convido você a estar ao vivo comigo. E olha só, a abundância que Elias ouviu de chuva não estava falando de uma garoa, né? Não era uma neblininha que ia vir, um orvalho mais pesado, não. Era chuva mesmo, era chuva, ou seja, uma grande chuvarada. Isso foi transbordamento. Abundância nas Escrituras significa mais do que o suficiente, saturação, excesso além da sobrevivência. É Deus dizendo assim, olha, eu estou para enviar aí uma bênção, gente. Glória a Deus, você recebe essa palavra. Eu estou para enviar algo do céu que vai superar as expectativas de vocês. Vai superar, vocês vão ver muita chuva, vocês vão ver muita água, eu vou rasgar os céus sobre vocês. Deus não acaba as secas cautelosamente, Ele acaba com elas decisivamente. Eu quero dizer uma coisa para você, que quando Deus, olha que tremendo isso, quando Deus libera a bênção, Ele é decisivo, Ele é decisivo. Ele não entra para fazer mais ou menos, não, ele entra resolvendo a parada, como diz um amigo meu, Deus entra resolvendo a parada. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus vai entrar resolvendo a parada aí na tua vida. Deus vai entrar resolvendo a parada, resolvendo a situação aí na tua vida em nome de Jesus. E vai ser algo abundante, vai ser um testemunho grande para a glória de Deus. Então,
sabe, não fique desanimado, não fique entristecido por causa dos diagnósticos que você está recebendo médico. Confia no Senhor, a bênção vai ser grande, o milagre vai ser estrondoso, vai dar barulho aqui nessa terra. Levanta teu ânimo, porque teu Deus não é pequeno, teu Deus é grande. Podem dizer o que estão dizendo contra você, que não vai dar certo, que você vai quebrar, ou que, sabe, você não vai ter vitória sobre essa luta que você está no hospital, mas eu venho aqui lhe dizer em nome de Jesus, o nosso Deus é abundante, Ele não faz coisa pequena, Ele é decisivo, Ele entra para resolver a parada. Eu quero declarar em nome de Jesus, Deus está entrando aí para resolver a parada na tua vida, Deus está entrando aí para resolver essa situação, Deus está entrando aí para liberar o abundante, o extraordinário sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus não libera de conta-gota. Não, Deus, quando decide abençoar, Ele é decisivo. Ele vem com bênção, Ele vem com milagre, Ele vem com movimento, Ele não vem com uma coisa qualquer, Ele vem para resolver a coisa. Glória a Deus. Amém? Escreve aqui nos comentários, Deus está entrando para resolver toda a situação. Escreve aí, Deus está entrando para resolver toda a situação em nome de Jesus. Ele vai resolver essa parada em nome de Jesus. Amém? A fé não revê a palavra baseada no atraso. A fé mantém um som até a nuvem aparecer. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Eu queria me aprofundar mais nessa palavra aqui, mas meu tempo aqui encerrou. Eu quero fazer uma oração por você agora, em nome de Jesus. Quero te convidar também, domingo à Santa Ceia. Eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, igreja que eu congrego. Não estou à frente dessa igreja, mas congrego nessa igreja. E sirvo nessa igreja também, tá? Então, domingo, às 9 horas da manhã, estarei em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. E você que mora nos Estados Unidos e na Europa, eu quero te esperar na Escola de Profetas que nós teremos no exterior. Vá lá no meu site, veja as datas, veja o local certinho e eu te espero. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. E você que não é meu aluno na Academia Kingdom Global, vem se tornar nosso aluno, porque ali eu posso dizer que nós temos dedicado o nosso tempo nessa academia. Tudo aquilo que Deus tem me ensinado, eu tenho compartilhado ali. Nós temos vários professores. Agora, não sei se já começou ou vai começar um curso de teologia dentro da academia também. Temos módulos ali, muitos módulos, eventos ali dentro da academia. Eu creio que vai te abençoar muito. Vem ser nosso aluno, vamos caminhar juntos, tá? Lá no meu site você consegue fazer a tua inscrição para a academia aqui no Global. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, quero pedir que você compartilhe essa oração com 10 pessoas aí. Manda aí para 10 pessoas, manda para 10 amigos, compartilha em nome de Jesus e ore por mim, tá? Ore por mim, amanhã eu vou estar fazendo mais gravações para televisão, certo? É desafiador. Eu tenho 5 minutos para orar, compartilhar a palavra, dar anúncio. Eu tenho que ser muito preciso. E peço que vocês orem por mim. Amém? Orem por mim. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. E eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livra-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Pega a tua carta aí e nós vamos apresentá-la diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Levanta a tua carta assim, em nome de Jesus Cristo, e vamos orar e vamos apresentar ao nosso Deus em nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você. O espiritual é incrível, né? Elias ouviu o barulho da chuva antes de vê-la, né? As coisas acontecem primeiro no espiritual.
E isso mostra a nossa origem. Amém? Que Deus nos formou do espiritual. É isso que eu creio. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, libera do Teu poder sobre a vida dessa pessoa agora. E nós liberamos uma palavra, a palavra de abundância chegando até ela. Sim, em nome de Jesus, liberamos essa palavra, a provisão vai chegar, os recursos serão extraordinários, o Senhor liberará muito mais do que essa pessoa pensa, do que ela imagina, e nós cremos, ó Deus, que as respostas do Senhor que estão chegando a nós, que estão chegando à nossa casa, nos surpreenderão nossa casa, surpreenderão nossa família e viveremos o extraordinário e o sobrenatural de Deus. Por isso liberamos uma palavra, a cura será total, a cura será completa, a salvação será de todos, todos dentro dessa casa terão uma experiência com Jesus Cristo. Apresentamos todos os pedidos de oração a Ti e pedimos um milagre, pedimos uma intervenção, pedimos uma bênção especial agora sobre cada vida. Pai, eu já ouço pela fé a vitória, os gritos de alegria, sim, os gritos de regozijo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus como aquele que vive dentro de nós, como aquele que nos dá vida, como aquele que escreveu o nosso nome no livro da vida. Cremos em Jesus Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa casa, Ele está fazendo uma grande obra, Ele está nos protegendo, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sim, nós cremos em Jesus Cristo e apresentamos nossas cartas no altar de Deus agora e liberamos essa palavra, vai ser maior, vai ser melhor em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê? Declare eu creio aí nos comentários. Que Deus te abençoe, compartilhe essa oração, vá até o último homem, compartilhe amanhã 6 e 7 da manhã. Eu aguardo todos vocês. Vamos estar juntos em oração. Amanhã 6 e 7 da manhã, coloca o teu relógio para despertar aí. Eu vou te esperar 6 e 7 da manhã na oração. Em nome de Jesus, vem participar desse mover profético. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e até mais em nome de Jesus.